vou passar por um roteiro onde eu vou abordar conceitos e normativos de infraestruturas críticas e depois já entrar no caso de Itaipu, entrar no terreno tático, falando de como é feita a segurança dessa infraestrutura crítica, que talvez, junto com as usinas de Angra 1 e Angra 2, sejam as principais infraestruturas críticas do país, até pela própria definição de infraestrutura crítica. Eu vou correr pelo tempo, mas vou alimentar as senhoras e os senhores de bastante informação para os debates. Falando dos marcos legais, é importante falar que a Estratégia Nacional de Defesa, anterior à normativa atual, ela já trazia, na sua ação estratégica de defesa número 2, contribuir para o incremento do nível de segurança das estruturas críticas, pensando infraestrutura crítica como um elemento fundamental do poder nacional, principalmente na vertente econômica. Atualmente, nós temos em construção ainda uma base legal que trata de segurança de infraestrutura crítica, a começar pela Política Nacional de Infraestrutura Crítica, Política Nacional de Segurança de Infraestrutura Crítica, um decreto do final de 2018, na sequência, uma Estratégia Nacional de Segurança de Infraestrutura Crítica e, em fase de aprovação, um Plano Nacional de Segurança de Infraestruturas Críticas. Essa normativa facilita bastante a vida de quem lida com a segurança de uma infraestrutura como o Itaipu Binacional, porque dá um rumo para nós, gestores de segurança. Na própria aprovação da política, a mensagem presidencial ressaltava a característica da segurança de infraestruturas críticas como uma atividade de Estado. Nessa fase que nós estamos, que é a fase da aprovação do Plano Nacional de Infraestruturas Críticas, esses planos eles serão separados por áreas prioritárias, e eles estão sendo trabalhados assim, em fase de aprovação. Então, temos o plano relativo a águas, energia, transporte, telecomunicações, finanças, biotecnologia e biossegurança e defesa. E nesse slide, o Ministério que está capitaneando, não que ele seja o único vetor da confecção desse plano temático, mas ele está capitaneando cada uma dessas áreas que estão sendo apresentadas. A definição dada pela política de infraestrutura crítica instalações, serviços e bens que, se forem interrompidos ou destruídos, provocarão sério impacto social, econômico, político, internacional ou a segurança do Estado ou da sociedade. Se nós olharmos para a nossa tríplice fronteira, essas infraestruturas críticas, a Ponte Internacional Tancredo Neves, ligação com a Argentina, a Ponte da Amizade com o Paraguai, a subestação de Furnas, que recebe a energia produzida por Itaipu, o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu e a nova Ponte Brasil e Paraguai, Ponte da Integração, elas se encaixam perfeitamente nessa definição. Mas nenhuma talvez se encaixe tão bem quanto a Itaipu Binacional, uma infraestrutura crítica e vital para dois países e, com certeza, com reflexos num terceiro país. Então, vital para Brasil e Paraguai, também de interesse para a Argentina. Para falar da destinação e já dando aquela importância atual de Itaipu Binacional, é um dado de 2020, Itaipu gerou 76 milhões de megawatts. Desses 76 milhões, cerca de 21% foram destinados ao Paraguai, para o consumo necessário do Paraguai, o que representou quase 90% da energia elétrica consumida no Paraguai, necessária para o Paraguai.
cerca de 80% veio para o Brasil, o que representou cerca de 11% da energia necessária ao Brasil. Então, uma única hidrelétrica, já foi pontuado isso aqui outras vezes, contribuindo com 11% da energia necessária para um país da dimensão continental como é o Brasil. É importante mostrar esse slide, mais uma vez aqui no simpósio. A energia produzida por Itaipu, ela chega por um sistema interligado nacional a praticamente todo o território nacional, exceto hoje Roraima, mas vai chegar a Roraima, previsão até 2025, se eu não me engano, o que significa dizer que, a qualquer momento, a energia de Itaipu ela pode ser utilizada, caso seja necessário, em qualquer ponto do território, e até mesmo, dependendo dos acordos, ser exportada também. O que representa Itaipu ao longo dos anos? Um marco do meio do ano passado, meio de 2021, Itaipu produziu 2,8 bilhões de megawatts, o que daria para abastecer todo o planeta por 45 dias. Então, esse é um dado realmente relevante. Falando um pouco do marco legal do Tratado de Itaipu, e já entrando naquilo que afeta a segurança dessa infraestrutura crítica, importante dizer que o Tratado de Itaipu não altera limites de fronteira. A fronteira entre Brasil e Paraguai, a linha de fronteira, ela permanece no meio do Rio Paraná. O rio corre de norte para sul, a margem direita é o Paraguai, a margem esquerda é o Brasil. Então, não altera limites de fronteira, apesar de nós sermos uma empresa, uma hidrelétrica binacional. Nós temos, evidentemente, uma normativa que está se alinhando à política e à estratégia nacional de segurança de infraestrutura crítica, recém-elaborada. É uma normativa interna de segurança, baseada no Tratado de Itaipu e nas resoluções da diretoria executiva e do Conselho de Administração. Uma política de segurança empresarial, normas do dia a dia e um plano global de segurança. Evidentemente, para se falar de segurança de infraestrutura crítica, nós temos que conhecer as ameaças, aquilo que ameaça essa hidrelétrica. E aqui, durante a semana, isso foi bastante falado também. Então, primeiramente, o crime organizado, terrorismo ou possibilidade de sabotagem. Essas três ameaças, elas orientam, evidentemente, as ações preventivas de segurança dessa infraestrutura. Para se ter um exemplo, no final do ano passado, em outubro de 21, muito próximo aos limites de Itaipu, essa quadrilha do PCC, ela roubou uma aeronave para ser utilizada nos crimes transfronteiriços, uma ação de madrugada, decolou do Aeroclube de Foz do Iguaçu, que fica nos limites da usina, decolou por cima de Itaipu, com destino ao Paraguai, e não se tem notícia dela mais. Nessa ação, com 10 homens fortemente armados, ela armadilhou os acessos com explosivos. Então, uma ação aí digna do que está acontecendo em outras cidades do país. E muito próximo à nossa hidrelétrica. Essa é uma imagem que eu gosto de mostrar, porque mostra e caracteriza bem a área da hidrelétrica, pegando as duas margens, margem esquerda e margem direita, 3 municípios dessa tríplice fronteira diretamente afetados, Foz, Cidade Leste e Hernandárias. A construção de Itaipu permite a passagem do Brasil ao Paraguai por dentro da usina, mas a usina de Itaipu não é passagem de fronteira. Passagem de fronteira entre Brasil e Paraguai é a Ponte da Amizade. Eu entro pela margem esquerda e só tem um ponto de entrada, eu posso ir na margem direita para uma reunião, por exemplo, mas eu não posso sair dos limites de Itaipu, pela outra barreira, porque isso caracteriza
uma passagem de fronteira não controlada nem pela Receita Federal e nem pela Polícia Federal. E vice-versa. O empregado da margem direita entra pela barreira lá em Hernandárias, circula na área da empresa, mas não pode sair na barreira brasileira em direção a Foz do Iguaçu. Então, isso também é um aspecto importante para a segurança da hidrelétrica. Falando um pouco mais da parte brasileira ou da margem esquerda, nós temos duas áreas de preocupação. A área industrial, aquela que está em vermelha, e que é cuidada em conjunto com a segurança empresarial da margem direita. Eu tenho um par paraguaio, um general do Exército Paraguaio, também na reserva, que cuida da segurança empresarial pela margem direita. E nesta parte, nessa área industrial, aquela binacional, por essência, a atuação das duas seguranças ela é conjunta. As rondas, as patrulhas, a coordenação quando há algum evento, mas os postos de segurança da minha segurança são no Brasil, ou seja, na margem esquerda do Rio Paraná, e os postos de segurança da segurança empresarial do Paraguai são na margem direita, margem paraguaia, justamente porque o tratado não alterou limites de fronteira. E tenho uma área corporativa com ativos importantes, com circulação de pessoas, e que, se não for bem cuidado, dá acesso indevido à área industrial. Então, eu vou falar um pouquinho mais dessa área corporativa. Nós temos uma única barreira de controle, para quem conhece Itaipu, é o único ponto de entrada, barreira de controle da margem esquerda, está aí uma foto noturna recente. Ali, o círculo vermelho é onde está a barreira de controle, em amarelo, a nossa área corporativa e área industrial também. Quantas pessoas entram e saem de Itaipu diariamente? 1.300 empregados, 1.000 terceirizados, empresas que prestam serviços, 500 colaboradores do Parque Tecnológico de Itaipu, 7.000 alunos e professores e funcionários de 2 universidades hospedadas na área de Itaipu e cerca de 3.000 turistas. Diariamente, há um tráfego de 13.000 pessoas e 2.000 veículos que têm que ser controlados por essa única barreira de controle e também, evidentemente, o seu acesso dentro das áreas para as quais essas pessoas acessam a usina. Evidentemente, universidades e turistas é um apetite ao risco da alta direção da empresa, lógico, com justificativas, o impulsionamento ao turismo faz parte da missão de Itaipu, do desenvolvimento regional, e para isso a alta direção dá os meios à segurança empresarial para fazer o controle devido desses públicos. Além dessa área mostrada em Foz do Iguaçu, é também de responsabilidade da segurança empresarial a área do reservatório e essa faixa lilás, que é a faixa de proteção ambiental. De Foz do Iguaçu a Guaíra, são 170 quilômetros em linha reta do reservatório e 1.400 quilômetros serpenteando o reservatório de Itaipu, que é onde fica a nossa faixa de proteção ambiental. Evidentemente, a segurança empresarial ela faz patrulha de controle situacional, mas ela não tem poder de polícia, nem poder de combate para atuar nessa área. Nós vamos ver como é que a gente faz para cuidar dessa área chamada área externa, né? Está aqui um zoom sobre a faixa de proteção, como ela era, como ela é hoje. O Ariel, nosso superintendente de meio ambiente, já falou sobre isso. E a importância dessa área para Itaipu é justamente por conta do insumo que tem que ser protegido para dar vida útil à produção de energia. O insumo, nesse caso, é a água. Quando a gente fala de segurança de Itaipu, nós estamos falando de 4 seguranças. Empresarial, que é a minha, segurança de barragem, feita pela diretoria técnica, com os engenheiros e que cuidam da obra de engenharia, desde a sua concepção. Há uma lei de segurança de barragem, que orienta a segurança de barragem, ela é monitorada 24 horas por dia por essa equipe,
segurança do trabalho, como uma grande empresa, e segurança de informação, onde dentro está a proteção cibernética, que deve ser abordado pelo coronel Pelanda, mas adiantando a segurança, a proteção cibernética de Itaipu, ela é feita em conjunto pela nossa Superintendência de Informática, o Parque Tecnológico de Itaipu, e um convênio com o Exército Brasileiro por intermédio do Departamento de Ciência e Tecnologia e o Instituto Militar de Engenharia. Qual é a concepção da segurança interna dessa área aqui de Foz do Iguaçu? A concepção clássica, medieval, de defesa em profundidade para proteger a joia da coroa. E contextualizando isso, o que é a joia da coroa? É a nossa casa de força e a nossa barragem de concreto, exatamente onde está todo o maquinário que produz energia e que controla essas 20 unidades geradoras. Círculos concêntricos, à medida que se aproxima da joia da coroa, os acessos vão sendo restringidos, até mesmo para empregados que não têm nada que fazer perto da casa de força. Então, essa é a nossa concepção de segurança. A segurança empresarial, ela atua no entorno da segurança de barragem e junto com a segurança de barragem para impedir que qualquer ameaça externa ou interna atinja o que a gente tem de mais importante, né? Isso é feito o tempo inteiro com análise de riscos, duas áreas da empresa que trabalham análise de risco com assessoramento de outras áreas, a parte de compliance, de auditoria interna, é feito com inteligência, a assessoria de informações, a qual o almirante Tinoco chefia, faz parte desse processo, de maneira bastante forte, e análise de cenários. Para falar um pouco da segurança física da hidrelétrica, estou falando somente da margem esquerda. Nós temos agentes de segurança e bombeiros do quadro próprio de Itaipu. São agentes de segurança física de carreira. A segurança, ela tem a mesma idade da hidrelétrica, vai completar esse ano 48 anos. Então, são poucas infraestruturas críticas no Brasil que têm um quadro de segurança próprio. Isso tem muitas vantagens. O comprometimento, a carreira dentro da empresa, a possibilidade de capacitação e a diminuição da possibilidade de aliciamento, principalmente em se falando de uma região como a Tríplice Fronteira, com todos os problemas que nos cercam. E, evidentemente, a gente conta também com apoio de vigilância terceirizada para áreas menos vitais. Para complementar a segurança física, nós temos 2 centros de comando e controle, muito bem equipados, que faz o controle situacional, apoia a segurança do trabalho, apoia investigações preliminares de caráter administrativo e, evidentemente, uma área tão grande, ela dá suporte à segurança física. É um centro de comando e controle no estado da arte do que a gente tem hoje em termos de segurança eletrônica. Está aí tudo que esse centro de comando faz e controla, centenas de câmeras, de controles de acesso, de alarmes prediais, de alarmes de combate a incêndio. Para se ter uma ideia da importância da tecnologia nesse processo, né? Não sei se todo mundo aqui está habituado às possibilidades de hoje de uma câmera inteligente com software analítico. A imagem ali da esquerda, por exemplo, é uma imagem de uma câmera nossa colocada na barreira de controle. Aquela área achoreada em vermelho somos nós que programamos, a área que eu quero que a câmera enxergue e o que eu quero que ela enxergue e em que horário que eu quero que ela enxergue. Então, ela conta pessoas, conta veículos. Se tiver, por exemplo, um objeto colocado ali na frente entre 10 da noite e 6 da manhã, ela vai soar um alarme para o centro de comando e controle. Se tiver mais de 10 pessoas reunidas, mesmo durante o dia, ela vai dar um alarme para a segurança física. Então, a importância que todos os órgãos policiais aqui conhecem bem, da tecnologia da informação, da inteligência artificial,
no complemento da segurança física, até para dar agilidade e poupar meios, né? Saindo da concepção interna para a concepção externa, eu falei que nós não temos poder de polícia nem poder de combate, e a concepção externa de segurança, reservatório e faixa de proteção ambiental, e também a parte ajusante da barragem, é feita por intermédio de parcerias com forças armadas e órgãos de segurança pública. Hoje nós temos convênio com Exército, Marinha, Polícia Federal do Paraná, Batalhão de Polícia de Fronteira, Companhia Ambiental, Receita Federal. Estamos construindo um convênio com a Polícia Federal do Mato Grosso do Sul, por conta do final do nosso reservatório e também da Reserva Binacional de Maracaju. E temos duas parcerias dentro de Itaipu que são fundamentais. E uma delas, o Centro Integrado de Operações de Fronteira, o delegado Emerson, que estava aqui hoje de manhã como coordenador, o CIOF, instalado dentro da usina, já nos traz alguns benefícios. Já estamos construindo protocolos de apoio entre a segurança empresarial de Itaipu e o CIOF, que funciona 24 horas, e estamos em vias de aprovar, construindo, já foi citado aqui também pelo inspetor da PRF, a instalação do Comando de Operação Especializado da Polícia Rodoviária Federal, em breve também será nosso inquilino, digamos assim, trazendo benefícios para a sensação de segurança e para a segurança propriamente dita da usina. Eu não posso deixar de citar o Rodrigues, nosso ex-chefe do NEPOM, o Núcleo Especial de Polícia Marítima da Polícia Federal, que por muito tempo trabalhou conosco lá dentro. A importância de a gente ter esses órgãos como parceria, eu vou destacar contando um casinho. Em 2019, um sábado, essas coisas nunca acontecem dia de semana no horário de expediente, né? Um sábado, mais de 11 horas da noite, me ligaram da barreira de controle, coronel, um veículo invadiu a usina. Nós estamos aqui em perseguição. Eu saí de casa, evidentemente, quando eu cheguei lá, a situação lá já estava meio que controlada, o veículo, é uma história longa, né, Rodrigues? O veículo, rompeu a barreira, foi perseguido dentro da usina, com muita parcimônia do emprego de força, foi detido numa segunda barreira que nós temos, e detivemos o cidadão, era um argentino, um veículo argentino, ele achava que estava passando na aduana, né, se perdeu completamente, ele estava também sob efeito de remédios, chamamos o Rodrigues, acionei o Rodrigues, na mesma hora compareceram à usina, ele era o chefe do NEPOM, esclareceram toda a situação, saímos de lá só depois da situação esclarecida, e a Polícia Federal entregou o cidadão à gendarmeria, lá na aduana. Então, a importância de nós termos essas parcerias dentro de Itaipu para casos como esse e também outras coisas, né? Já terminando, tudo isso que eu falei, segurança física, segurança eletrônica e parcerias, traz equilíbrio na segurança da Itaipu Binacional, uma complementação e uma redução significativa dos riscos às quais essa infraestrutura crítica está sujeita. Eu comecei a apresentação falando da Estratégia Nacional de Defesa. É evidente que, atualmente, também as Forças Armadas, por orientação da Estratégia Nacional de Defesa e das Forças Singulares, mantêm os seus planejamentos para a defesa aérea e antiaérea da usina. A defesa terrestre, temos o 34 BIMEC aqui ao pé da obra, para todas as missões, e a defesa naval e aquática também proporcionada pela nossa Capitania Fluvial do Rio Paraná. Concluindo, a segurança ela existe para permitir a continuidade do negócio e o atendimento às nossas demandas, inibir e prevenir riscos, proporcionar a todos que trabalham, que visitam, que circulam
pela usina de Itaipu uma sensação de segurança adequada. Evidentemente, como a gente conhece o nosso entorno, dissuasão. Nós estamos, com certeza, muito bem preparados para cuidar da segurança de Itaipu, com apoio de todos esses órgãos, que também participam dos nossos treinamentos e das nossas capacitações. Ontem mesmo eu estava em instrução com os nossos agentes, junto com a Polícia Federal, e com o objetivo final de proteger um patrimônio que é de todos nós, brasileiros, e também da sociedade paraguaia. Muito obrigado, eu fico à disposição para os debates depois. Obrigado, Coronel Taranto, pela brilhante exposição de um tema relativamente novo, até em termos de marcos legais, mas de grande importância para a nossa defesa, para a nossa segurança, e fiquei muito impressionado com toda a tecnologia aplicada na questão de Itaipu, conhecimento dos senhores, de pessoas tão especializadas e tão capazes, né, de gerir todo esse tipo de responsabilidade que é enorme, né, diante do patrimônio que estão cuidando. Sem mais delongas, eu passo para o professor Pelanda, para que faça também sua exposição e a gente dê continuidade ao painel. Professor. Muito obrigado, professor Gustavo. Meu nome é Paulo Pelanda, eu sou coronel da Reserva do Exército, engenheiro militar, engenheiro eletricista, e hoje professor de carreira do Magistério Público Federal no Instituto Militar de Engenharia, mas já atuei lá e tenho atuado por mais de 30 anos aí na docência e na pesquisa. E gostaria, primeiramente, de agradecer, em nome do comandante do Instituto Militar de Engenharia, o general Galdino, e no meu nome, obviamente, pelo convite, à organização do evento. Esse importante tema está sendo debatido aqui nessa semana. Cumprimento os membros da mesa, o professor Gustavo Simões, da ICEM, o professor Fernando Ludwig, da UFT, o coronel Taranto, está ombreando aqui na apresentação, já adiantou algumas coisas que eu ia falar aqui. Saúdo aí os participantes presenciais e via web aqui desse evento. Me coube falar sobre segurança cibernética, né? E, embora o convite tenha sido feito para o IME e para mim, né, especialmente, eu resolvi puxar o tema aí também para o Parque Tecnológico de Itaipu já, e para falar aqui um pouco, puxando aqui para os temas, né, mais relevantes aqui, para essa apresentação, que é defesa, fronteira e segurança integrada. Eu vou falar muito de integração aqui, de esforços, nesse projeto que a gente tem aqui com a Itaipu. Tem aqui um ponto de redundância nesse título, que eu vou mostrar daqui a pouco, porque que é cibernética e sistemas ciberfísicos, né? É um problema de nomenclatura, né? O objetivo aqui da apresentação é nivelar conhecimentos, né? Obviamente é possível, estimo que tenha na plateia, aí tem bastante gente assistindo pela internet, também algum especialista maior do que eu nessa área, mas tem também um público que talvez desconheça alguns pormenores. Então, o objetivo primeiro é nivelar o conhecimento, depois apresentar a problemática que a gente enfrenta nessa área aí de segurança, que é uma segurança que parece virtual, né, mas ela pode refletir bastante no mundo real, e quando se trata de sistemas ciberfísicos, que são os sistemas que têm automação industrial envolvida e infraestruturas críticas, aí as consequências de um ataque e de falta de recursos, né, de enfrentamento podem ser catastróficas as consequências, né? Então,
além da problemática, como dizia um jogador de futebol que foi da seleção brasileira, vamos tratar um pouco da solucionática também, que a gente está tentando formular junto com a Itaipu, né? Eu que tenho o comando aqui, né? Então, eu vou contextualizar, justamente colocando alguns pontos, alguns conceitos, né? Vai ser bem rápido, né? Não se assustem com a primeira slide depois desse, é o único slide que tem um organograma ali, um fluxograma, né? Um diagrama, é a parte mais técnica que tem, tá? Depois eu vou falar justamente das tecnologias de automação que estão em foco, né? O problema a ser enfrentado, a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética já foi tocada aqui, as soluções, né, que nós temos implementado aí junto com o PTI e com diversas organizações militares do Exército que tratam desse assunto de segurança cibernética. E em termos de redes e laboratórios, conclusões e perspectivas. Já que teve bastante foto aqui da Itaipu, que é a infraestrutura crítica, principal foco dessa apresentação, embora ela possa ser um pouco mais geral também, eu coloco aqui a figura aqui do Parque Tecnológico da Itaipu e do IME, né, para mudar um pouquinho. Então, falando aqui sobre cibernética, né, tem não vou dizer um equívoco, né, mas é um histórico que eu queria contar aqui, né, da origem dessa palavra, né. Quem primeiro introduziu esse termo na literatura foi esse professor, doutor Norbert Wiener, né, é um matemático americano, professor do MIT, lá em 1948. Né? É a ciência da teoria do controle da comunicação nos animais e nas máquinas. Né? Então, ele buscou uma analogia entre aqueles sistemas automáticos que a gente tem, principalmente os mamíferos, né? Os animais vertebrados, mamíferos, que controlam o organismo. Por exemplo, a taxa de hemácias no sangue é bem controlada, se faltar, seja por morte da hemácia, por exemplo, o sistema de produção vai aumentar para compensar, né? Se o organismo está precisando de mais energia, porque está correndo, o coração vai bater mais forte, né? Então, existe uma missão pré-determinada, que pode ser um set point de alguma variável, né? E vai passar por um controlador, né, que atua no sistema de alguma forma. Esse sistema pode ser um sistema físico, eletromecânico, eletromagnético, químico ou um ser vivo, né? Aí existem os sensores que vão capturar o resultado das variáveis, que é a missão mais um erro que foi introduzido por perturbações aí que o sistema sofreu. Esse sensor joga esse sinal no caso de um sistema, hoje em dia é um computador, num controlador, no sistema do corpo humano, por exemplo, pode ser o cérebro, o sistema nervoso, tal, que vai processar isso aí e vai dar um comando para anular o erro, né? Então, ele compara a missão com o erro que vem e tenta eliminar o erro por um novo comando. Então, tudo que vem depois do sensor ali e passa pela computação ou pelo processamento do sinal, que era a especialidade do professor Wiener, ele passa a ser o que se chama cibernética, né? E o que está no sistema físico, lá o físico. Então, por isso que eu digo que segurança cibernética, quando eu falo cibernética e sistema ciberfísico, eu estou confundindo, eu estou sendo redundante, né? Mas depois, na década de 50, que foi formalizada a área de teoria de controle, o termo caiu em desuso e foi retomado algumas décadas mais tarde pelo pessoal da TI, né? Quando surgiu aí a internet e o sistema de computação, e passou a ser sinônimo de TI ou de TIC, né? E se esqueceu que existe uma parte de automação lá que é a origem da cibernética. Quando eu fiz mestrado em sistemas de controle lá no IME,
um amigo meu, que não era técnico nem nada, perguntou: o que você estuda? Eu falei: estou fazendo mestrado em sistema de controle. Então você é especialista em cibernética. No início da década de 90, esse termo já estava em desuso para mim, né, e não tinha sido ainda incorporado aí pela TI. Então, a partir daí, eu me interessei, por isso que eu estou contando essa historinha. Então, o sistema cyberfísico, o que é? É um sistema industrial que está no paradigma da indústria 4.0, né? E aí nós temos o histórico, que eu não vou falar de todo, começou lá com a indústria movida a vapor, depois passou para a eletricidade, com produção em série, depois a indústria 3.0, já na década de 70 aí do século passado, onde entraram as linhas de produção automatizada, mas automatizada só no chão de fábrica, né? E agora, segundo a literatura, aí, a partir da última década, entramos aí nessa nova era da indústria 4.0, que incorpora a internet e faz com que a produção e o controle dela seja onipresente, né? E aí apareceram, aí, obviamente, que a complexidade dos sistemas é grande, isso facilita, muitas ferramentas que facilitam o controle dele também abrem portas para as ameaças ao ataque, né? Tem ali umas colunas ali que falam justamente disso que eu acabei de falar, é um resumo, né, do que aumenta e do que diminui com o uso aí dessas ferramentas no contexto da indústria 4.0. Aqui, especificando um pouquinho melhor, então nós temos aqui a Smart Factory, né, a indústria inteligente, que já era a indústria aí no contexto da revolução, da terceira revolução industrial, e agora ela é monitorada e passa a fornecer uma grande quantidade de dados que vai entrar num loop também de feedback através com man in the middle, né? Vai ser processada para tomada de decisão, simulação e comandos automáticos aí para a fábrica. Hoje em dia, já é possível, por exemplo, o pessoal de vendas na internet fechar o contrato com o cliente que está comprando um carro e ele já escolher lá diretamente o que ele quer em termos de acessórios ou de cor do carro, tal, isso aí direto para o chão de fábrica e ninguém interferir, né? Já vai saber quantos carros vão ter que sair daqui e que tipo de coisa que vai ter que sair de lá. A partir do momento que tem uma massa de dados muito grande para ser avaliada, começa a ficar difícil de fazer a manipulação humana desses dados. Então, começa a entrar aí a inteligência artificial, tem um peso muito grande aí nessa coisa. E quando eliminar o ser humano dessa malha, aí já tem gente falando que já é a quinta revolução industrial, que está mais próxima agora, se a gente observar na história, os delays, os timings foram diminuindo, né? Talvez a quinta revolução industrial, que será provavelmente designada de indústria cognitiva, né? Ela seja aí toda feita a decisão automática, né? O que é um grande risco também, né? Porque qualquer erro na programação, o computador, as coisas fazem o que a gente programa. Qualquer erro, se não for bem dimensionado, bem avaliado, ele pode ser uma ameaça à segurança cibernética, não por um intruso, mas por um erro, uma falta de atenção, falta de simulação. Então, a segurança cibernética, na verdade, é um pouco mais extensa do que aquilo que a gente vê em termos das camadas mais altas de tecnologia da informação e envolvendo sempre algum elemento malicioso, né? Seja de indivíduos ou de agentes de programas de computador. Aqui, infraestrutura crítica, já foi falado, eu só vou repetir o que foi dito ontem aqui numa palestra, que aqui do lado direito nós temos os principais setores aí de infraestruturas críticas, né? E o da energia elétrica, ele é a base de todos eles, né? Foi dito aqui ontem, não sou eu que só estou repetindo, papagaiando, né? Então, faltou energia elétrica, não tem mais nada, né? Tanto é que, para gerar energia elétrica, a gente precisa de geradores auxiliares que não dependem da própria usina, não é isso? Porque não pode falhar, né? Então, aqui está a definição.
Então, falando mais de rede elétrica, paralelamente hoje em dia com aqui nós temos as linhas amarelas ali, que são as linhas de transmissão, né, que partem das usinas, vão para as subestações, transmissão, distribuição e vão para os centros de consumo. O sistema está tão complexo, e aquele emaranhado que até apareceu naquele mapa do Brasil que o Coronel Taranto apresentou há pouco, ele está tão complexo agora também com a geração distribuída, geração dos dois lados do medidor, isso tudo precisa ser controlado. E para se controlar, você precisa centralizar a informação. Então, você tem que sensoriar e amostrar os dados numa malha mais interna de controle imediato ali, com uma taxa de amostragem de dezenas ou centenas e até milhares de amostras por segundo, e em umas camadas mais externas de sistema de supervisão e controle, de comando e controle, como alguém pode falar, amostrada num tempo maior, né? Num tempo de minutos, segundos e minutos, né? Uma amostragem a cada minuto, a cada 5 minutos, né? Que é suficiente. Mas, paralelamente a essa complexidade, para controlar, tem os centros de operação e tem uma malha imensa de comunicação digital para centralizar esses dados para a tomada de decisão e para a atuação na planta, né? A Itaipu é uma delas, ela tem o centro de controle dela, que monitora tudo ali da usina, para poder saber se está sendo bem conduzido, se está saindo tudo conforme o planejado, mas ela também recebe comandos e comandos já automáticos do Operador Nacional do Sistema, lá do Rio de Janeiro, por exemplo, que está vendo o sistema como um todo, de forma mais global, né? Então, aí nessa Smart Grid, aí, que aí já tem aquelas casinhas com sistema solar ali, consumindo e vendendo o excedente, né, para a rede, nós vemos que aumentou muito os dispositivos, uma densidade muito grande de dispositivos já no contexto da indústria 4.0, né, que são esses dispositivos de atuadores, sensores, filtros, etc., controladores, né? Então, a automação tem aumentado bastante aí a sua importância para o funcionamento correto dos sistemas e a disponibilidade do ativo, que hoje em dia que reflete lá no financeiro, né, que é muito importante, né? Digitalização, né? Computação em nuvem, TIC, mistura com TIC, e a disponibilidade do ativo, que é o mais importante, né, que eu já falei, né? Disponibilidade e qualidade do fornecimento, né? Então, isso aí é uma complexidade muito grande que exige novas estratégias de controle. A Itaipu, por exemplo, vai sofrer agora uma atualização tecnológica, um projeto de alguns bilhões de dólares, de 14, 15 anos de duração, onde os 4 primeiros anos são só para o projeto já tem até o vencedor, né? Aí que vamos passar aqui. Então, isso aí eu só fecho a primeira parte, vou ver se acelero agora, né? Se bem que o Coronel Taranto não usou 5 minutos extra dele, eu posso, de repente, usar, né? Está botando um moderador aqui na parede, mas eu vou te encarar, tá? Não vou virar as costas. Então, automação em foco, né? Então, aqui eu mostro aqui um diagrama, não precisa entender ele, tu só vê essas camadas que estão ali do lado esquerdo. Tem um sistema físico, né, que são as máquinas, os motores, os geradores, e o que quer que seja, os robôs numa fábrica inteligente, né? Na segunda camada vem a camada de automação, né? Na camada de automação, na primeira dela ali, vem as unidades remotas, terminais, RTUs ali, né? Que são sensores, atuadores, os controladores lógicos programáveis, aquela malha de controle bem interna ali que tem que atuar imediatamente ali com uma taxa de amostragem muito grande do sinal. Tem os dispositivos eletrônicos inteligentes que também tomam decisões ali mais rápidas no nível tático, né, vamos falar assim. E depois vem o sistema supervisório, que é o sistema SCADA, né, que tem essa sigla aí, está ali em cima, né? Uma sigla em inglês ali lá no título, né? Esse aí já é mais aquele comando mais geral, seja ele no nível ali da usina ou no nível do sistema elétrico como um todo, né? Esse sistema também é responsável pela operação correta do sistema, mas depois tem também as camadas superiores ali, né?
de supervisão, e acima dessas aí vem a camada de negócio, a camada da TI corporativa, que também, hoje em dia, pega dados lá do chão de fábrica para tomar decisões, como eu mostrei naquele slide inicial lá, um dos slides iniciais. Aqui, essas relâmpagos aí que tem espalhados nesse diagrama são pontos de vulnerabilidade. Então, a vulnerabilidade, o ataque pode não vir somente lá de cima da internet, como se pensa, né? Temos exemplos aí daquele Stuxnet aí de 2010, em torno de 2010, lá no Irã, né? Que foi um ataque que veio lá de baixo, ali das camadas mais baixas, ali por meio de um pendrive. Então, o elemento humano é um elemento a ser doutrinado também, porque se ele não tomar cuidado, não adianta ter dentro da rede, a rede segura. Se o camarada chega lá e coloca uma coisa não permitida, espeta um vírus sem querer, né? E esse ataque cibernético lá numa usina de beneficiamento de urânio causou um apagão, né? O centro de controle, os operadores viam que estava tudo ok na usina, enquanto ele jogava uma informação para os operadores, enquanto ele comandava coisas aleatórias lá para as centrífugas. Então, acabou com a usina lá, né? Então, aqui é só um exemplo aqui, ó, eu coloquei essa figura aqui, que é um dos ensaios de uma série deles que a gente fez aqui para avaliar os controladores da usina de Itaipu. Ali está ali a equipe do IME, a equipe de Itaipu fazendo um ensaio. Acho que esse aí foi o último agora, de 2009, 2019. A gente começou em 2008 implementando uma metodologia de ensaio nova aí, muito mais efetiva. Ok, 10, né? Daquele painel ali, onde a gente estava fazendo a excitação das máquinas, ali de uma das máquinas, e colhendo informações para avaliar se o sistema de controle estava ok, a gente poderia causar um blackout em boa parte do sistema interligado nacional, se não do sistema inteiro, com uma maquininha que cabe na palma da minha mão, que é um geradorzinho de sinal. Então, só para ter uma noção de que um agente malicioso aí pode causar no sistema brasileiro, né? Bom, aqui eu mostro uma figura onde eu tenho essa seta vermelha crescente aí, indica a sofisticação do ataque, que é crescente, os tipos de ataque, não vou entrar em detalhes sobre eles, e aquela outra curva em azul que vai descendo é o nível de exigência de conhecimento do atacante. A gente vê que os ataques, esse aqui é um ataque até 2010, aí, em termos de TI corporativa, né? Os ataques cada vez mais sofisticados, exigindo cada vez menos conhecimento de quem está atacando, porque ele aprende na internet, ele conhece, ele já tem até aula disso, né? O cara baixa vídeo de como fazer, né? Aqui tem uma linha do tempo de vários ataques, eu não vou ficar repetindo, aqui tem coisas, tem aí o Stuxnet ali de 2010, em junho de 2010, que eu acabei de falar, e tem outros, né? Tem no Brasil, e aqui outras, não vou repetir, coisa recente, e aqui não estão as de 2022, que já tem aí. Hoje já teve uma que o Coronel Taranto estava me falando. Aqui agora, a partir de 2010 ali, a gente já está incorporado nesse outro gráfico, tirado da literatura, os ataques especialmente fabricados ou formulados para infraestruturas industriais, para o nível de tecnologia de automação, ou de operação, como se fala, né? Então, a gente vê que apareceu essa linha azul aqui de baixo, é o conhecimento ali da TI, e está surgindo uma nova linha lá em cima do conhecimento exigido para esse tipo de ataque para sistemas industriais, sistemas de controle industriais, né? Industrial Control System, ICS. A gente vê ainda que está exigindo muito conhecimento, por isso que os ataques principais, os mais danosos, hoje estima-se que são a responsabilidade de estados, porque custam caro fabricar um ataque desse, né? O Stuxnet, por exemplo, há grandes suspeitas que foi fabricado especialmente por um inimigo do Irã, né?
Bom, as empresas, elas são cada vez mais globalmente interligadas, né? Tem aí as estratégias que estão se preocupando com isso. Não vou falar disso aqui também, porque já foi falado, né? Vamos passar para frente. Vamos passar direto para o problema, né? O problema está aí, né? Ela exige áreas de conhecimento de diferentes áreas aí. Exige aí a interdisciplinaridade, talvez que está a transdisciplinaridade, que foi tocada também hoje de manhã para o nosso colega, estava aqui agora. Dentro dessas sub-áreas aí, são profissionais de diferentes conhecimentos, níveis de conhecimento que atuam, né? O camarada da TI não conhece os procedimentos, os protocolos de comunicação da área de TA e vice-versa. E as duas áreas estão se comunicando lá. Então, é muito difícil de fazer com que esse pessoal se integre. E é um grande desafio, né? Então, o problema a ser enfrentado está aí. De um lado, você tem o movimento de transformação digital e globalização das interações em mercados, com notável aumento da vulnerabilidade em arquiteturas e sistemas. Do outro, observa-se o crescimento do número de ataques em infraestruturas críticas, motivada por interesses econômicos ou sociopolíticos. E, em meio a isso, estão as empresas que necessitam de um ambiente confiável, onde seja possível avaliar o nível de segurança e vulnerabilidade da sua infraestrutura crítica, testar as alterações de software, firmware, que são os softwares embarcados, né? Hardware, sem comprometer a operação do sistema. Então, por isso, a Itaipu fomentou um acordo tripartite, aí, Itaipu, PTI e Exército. O IME está ali também, mas tem outras organizações do Exército, e formou aí em 2015 Centro de Estudos Avançados em Proteção de Estruturas Estratégicas, né? Então, ele objetiva aí sensibilizar e treinar os agentes, principalmente da Itaipu, do setor elétrico, e fazer simulações e testes, né? Foram feitos, então, vários eventos como esse aqui, né? Congregando aí agentes do setor elétrico e da usina. Tem alguns exemplos aqui, depois, não sei se vai ficar disponibilizado os slides. Teve esse colóquio aqui muito importante, que foi bem grande mesmo, gerou um documento que é esse aí, Colóquio Técnico de Segurança Cibernética, que é práticas de NOC, SOC, aplicadas a ambientes de automação industrial, né? Mas o importante aqui do lado esquerdo, em média, 18 capacitações anuais, desde 2015, aproximadamente 820 horas de treinamento e capacitação por ano, mais de 2.000 pessoas treinadas, capacitadas e sensibilizadas desde 2015. No âmbito desse primeiro projeto, também foi feita uma rede simulada de ICS escada bem simples, né? Que nada mais é do que uma honeynet, uma rede de mel, um honey pot, um pote de mel, que para atrair ataques, ele simula um sistema real. Ok. Agora, sim. Simula um ataque real, simula um sistema real para atrair atacantes do mundo inteiro, né? E tem várias finalidades isso aí. Está ali embaixo. Identificar e estudar as ameaças voltadas aos sistemas, analisar seu comportamento e fluxo dos dados, encontrar vulnerabilidades, identificar varreduras e ataques automatizados, identificar tendências, coletar assinaturas de ataques e coletar códigos maliciosos também, guardar ele para estudar a posteriori, né? Então, aqui está um painel dessa coisa, que tem até um mini painel desse, acho que lá na sala do diretor-geral, né? Ou da assessoria dele para acompanhar, e ali tem do lado direito um extrato daquilo que se pega. São arquivos de log com uma sopa de letrinha, milhões e milhões de linhas, que é difícil de analisar visualmente e manualmente, né? Então, por isso que tem que atacar com IA aí, né? Olha, desde o início do funcionamento desse laboratório, que é um laboratório simples, e simula lá um ventiladorzinho, alguma coisa lá, mas bem real, né? Simula real, né? Coloca o hardware no loop de simulação, né? Foram 11 milhões de eventos registrados, né? 460.000, 4% caracterizados como ataques maliciosos.
né? 24 mil desses aí foram identificados como ataques cibernéticos de alta severidade, e 11 foram aprofundados pela equipe, né? Então, vai sendo feita essa coisa aí. Então, são feitas resenhas diárias sobre esses ataques, relatórios analíticos periódicos, né? E, por último, aí é onde entrou o IME, mais profundamente, é esse laboratório de segurança cibernética e sistemas ciberfísicos. O que é esse laboratório? Eu vou direto aqui na figura dele. Ele é um laboratório que foi feito em 2 módulos, um aqui do lado esquerdo aqui no PTI e o outro lá no IME, são iguais, embora o diagrama aí esteja representado de forma diferente. Ele tem, basicamente, essas camadas aí, a camada de simulação eletromecânica do sistema, e pode ser até eletromagnética. É onde a gente simula o sistema elétrico com todas as suas equações em tempo real e com hardware no loop, ou seja, eu coloco os elementos de automação funcionando junto com a simulação computacional. Então, esse aí exige uma capacidade de simulação muito grande, porque aí só, por exemplo, o sistema brasileiro lá, o ONS, tem um laboratório só com essa parte de baixo lá, Operador Nacional do Sistema, são milhares de equações a serem simuladas em tempo real. Tempo real significa o seguinte: 1 segundo de simulação no computador equivale a 1 segundo de simulação no computador. Por quê? Porque os elementos de hardware que estão ali envolvidos, eles têm que responder no tempo certo, né? E aí eu consigo, nesse laboratório, simular tanto a parte física, quanto a parte de automação, quanto aquelas interfaces que eu falei da TI corporativa e lá de cima também. E com malware reais, ou seja, eu consigo pegar um esquema real de uma usina, simular no laboratório e atacar com um banco de malwares que a gente tem para ver se os esquemas de segurança cibernética estão funcionando corretamente e se tem que fazer alguma coisa. Eu tenho uma infinidade de outras aplicações, tem muita pesquisa também sendo desenvolvida. Só faltam três lâminas, né? Lá no IME, a gente, em 2013, criou esse laboratório de defesa cibernética baseado em computação de alto desempenho, que tem a capacidade de agora, com esse laboratório de inteligência artificial que está sendo montado esse ano, de processar algoritmos de big data, né, de análise, deep learning, né, aprendizado de máquina. E o Laboratório de Segurança Cibernética, que foi comissionado agora em 2021, esse que eu acabei de falar. Então, ele vai gerar uma infinidade de dados. A ideia é integrar todo esse complexo laboratorial lá no IME e com esse que tem aqui na Itaipu, no PTI. Gera dados, lá em cima a gente vê o loop de dados que vão ser tratados por aquele pessoal lá da inteligência artificial, tratados e analisados para jogar de volta os resultados e conclusões para a gente. Então, é uma tarefa bem grande, né? Olha aí, ó. Não vou passar dos 5 minutos extras aí, ó. Tá? Então, o cenário é complexo e desafiador, né? De ameaças e de proteção. É difícil de segurar o pessoal de segurança cibernética, porque quando a gente dá uma capacitação para ele, uma certificação, ele vai no concorrente, já que paga 3 vezes mais e vai embora. Então, a equipe começa a mudar toda hora. É uma área que está aquecida no mercado. Um recém-formado lá do IME, no 5º ano, ele já faz um estágio ganhando 15 mil reais por mês, às vezes cooptado por empresas de fora, né, Google, etc. Necessitamos de soluções que auxiliem a infraestrutura crítica a se tornarem menos vulneráveis e mais seguras, né? Então, para isso, aí, o PTI e o IME vieram nesse sentido de sensibilização, treinamento, redes simuladas, né? O LASC para estudos, esse laboratório aí, estudos e testes e avaliação de cenários. E a ideia é ampliar essa infraestrutura, e essa eu vou falar aqui no último slide. Nós temos já um grande projeto aprovado no FNDCT, do MCTI, MCTI, né? Tem que tirar aquele C lá, porque tiraram comunicações agora, né? Então, a gente vai, um laboratório, um recurso considerável, entre 40 milhões de reais, para 4 anos, para a gente ampliar a capacidade desse laboratório lá do IME,
que vai conjugar com o esforço aqui de Itaipu também. E nesse projeto a gente conseguiu integrar as outras unidades do Exército. Aqui estão, nesse coisa, eu vou até ver aqui que eu não consigo chegar lá, o Comando de Defesa Cibernética do Ministério da Defesa, que é coordenado pelo Exército, o Centro de Defesa Cibernética, o Instituto Militar de Engenharia, o Centro Tecnológico do Exército, o Centro de Desenvolvimento de Sistemas, o Centro Integrado de Telemática do Exército e o Comando de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército, junto com o PTI e a Itaipu aqui nesse esforço, e nós vamos estender a capacidade de simulação para simular com mais detalhes os sistemas e sistemas maiores, e também para sistemas de interesse, de outros sistemas de interesse da defesa, porque uma infraestrutura dessa é do interesse da defesa também, como sistemas de comunicação por rádio definido por software. Então, isso aí é um desafio que nós temos agora para os próximos anos, e também, paralelamente a isso, assinamos o novo convênio tripartite para continuar na operação desse laboratório. O laboratório vai ser o centro para que todos esses órgãos atuem, aprendendo e estudando esses problemas e gerando soluções. Tá? Então, aqui está uma linda foto aí do PTI e do IME lá na Praia Vermelha. Eu coloquei pequeno para não causar inveja lá na praia, né? E agradeço ao doutor Elson Gomes, Costa Gomes, aí da Itaipu, que também contribuiu aí para essa apresentação. Espero não ter passado muito dos 25 minutos. Muito obrigado. Obrigado, professor Pelanda. Eu vou já imediatamente passar a palavra para o professor Fernando, para que ele possa conduzir os debates e a gente caminhar ainda para a palestra de encerramento do professor Ari. Bom, boa noite a todos. Obrigado, Gustavo. Obrigado aos palestrantes. Essas duas palestras me colocaram em uma situação delicada, porque foram tão assertivas que deixa pouco espaço para perguntas que que possam efetivamente trazer algo a mais daquilo que já foi apresentado. Bom, eu não vou ter tempo, eu gostaria de comentar algumas coisas no sentido de segurança, né, dessa noção de segurança diretamente ligada à ameaça, mas eu vou tentar fazer uma pergunta só aos dois, né, porque nós temos aí pelo menos 5 minutos só que nos restam para debater esse tema. E a pergunta, na verdade, ela é mais genérica, mas ao mesmo tempo traz uma inquietação que eu acho que todos que nos assistem, ou todos aqueles que estão aqui, que talvez tenham essa mesma percepção, que é a Itaipu, por se tratar de uma instituição que é binacional, ou seja, tem a participação de um outro Estado, né, nessa mesma construção, como que se dá essa noção de segurança dentro da Itaipu? Há uma parceria em relação à noção de ameaça, por exemplo, do lado paraguaio e do lado brasileiro? Isso serve, né, tanto para ameaça física quanto para ameaça cibernética. Então, como eu disse no começo, né, a noção de segurança está ligada à noção de ameaça. Então, o que pode ser uma ameaça para alguém ou para algum Estado, pode não ser para outro, ou ela pode variar de graus, né? Então, há esse diálogo dentro da Itaipu para estabelecer aquilo, como que é estabelecida essa noção de ameaças tanto para a parte física, né, pro Alfredo Taranto, quanto para o Pelanda, da parte cibernética. Bom, muito obrigado. Bom, professor, obrigado pela pergunta. Um dos meus slides tratava a questão de análise de riscos como uma missão da compliance e da auditoria, né? Essas duas áreas dentro da empresa são ligadas ao Conselho de Administração e elas são binacionais. Então, quando se faz gerenciamento de riscos e mapa de riscos da empresa, se faz em conjunto, os dois países. Então, se trata a segurança de uma forma conjunta. Em relação ao dia a dia, que eu acho que também impacta isso, como é que se monitora isso? Eu falo com o meu par,
todos os dias para coordenar aquilo que nós temos que coordenar, visando sempre o interesse da empresa. Para que o senhor tenha ideia, o superintendente de segurança do Paraguai hoje, que é um general, ele fez 2 cursos no Brasil. Ele fez ECM, em 2001, e ele fez ESAO, com o Almirante Tinoco, em 1997. Então, isso também facilita as ligações e os acertos no que diz respeito à segurança conjunta das áreas comuns, ou se precisar de um reforço de uma área ou outra, das áreas particulares. Então, isso é feito de maneira conjunta, pensando na missão da empresa. A Itaipu é uma empresa só para a gente. É indissolúvel, como já foi dito aqui, um casamento que não tem divórcio. Então, ela é gerenciada dessa maneira, inclusive na parte de segurança. Obrigado aí pela pergunta. Só complementando com relação à segurança cibernética, vai bem na direção do que o Coronel Taranto falou. Em termos de técnicos, né, cada engenheiro, cada técnico da Itaipu brasileira tem o seu par paraguaio. E eles não trabalham cada um do seu lado, eles trabalham na usina, que é um problema, afeta tudo, né? Então, é equipe única. Tá? Nos ensaios que a gente fez lá pelo IME e com também interveniência do CEPEL, Centro de Pesquisa da Eletrobras, através do Dr. Nelson Martins, que colaborou também na concepção desses métodos de ensaio novos que a gente incorporou na usina, que temos feito desde 2008 para cá. Quando a gente ia fazer o ensaio, estava lá a equipe da manutenção, da operação, preparando a bancada, todo mundo ali dos dois lados, preocupado com a segurança dinâmica cibernética, que eu posso falar agora, embora a gente não fosse atacante, né, mas era um risco que estava correndo, que o ensaio é feito com a usina operando, né, a gente excita o gerador, faz a potência terminal lá da máquina variada de 300 megawatts, a potência reativa, que é uma perturbação para o sistema, que faz variar aí a frequência na tomada lá do Rio de Janeiro da minha casa, né, uma perturbação desse tipo, pequenininha, em torno de 60 Hz, mas faz variar. Né? E, então, é um trabalho conjunto. Né? O projeto de atualização tecnológica, que envolve também as 2 usinas, vai ser feito nas 2 usinas. As equipes trabalhando de forma integrada, e é uma necessidade essa atualização tecnológica, porque a usina está fazendo 50 anos quase de operação, e ela sofreu atualizações por partes em diferentes épocas e com diferentes tecnologias. Né? Já tem muita coisa digitalizada, com diferentes tecnologias em diferentes épocas. Isso aí causa para o pessoal da manutenção um problema muito sério, né? De diversidade de equipamentos e tecnologias utilizadas. Então, chegou num ponto que é melhor zerar tudo para que a coisa funcione bem. Só que vai ficar toda digital e integrada aí, ciberneticamente, o que traz consigo a facilidade da operação, né? Segurança na operação, por um lado, operativo, mas insegurança pelo lado da segurança cibernética. Né? Mas era isso que eu queria falar. Obrigado. Obrigado pelas respostas. Bom, gente, dada o avançar da hora, a gente não vai ter tempo para abrir para perguntas agora. Eu acho que a gente não teve perguntas no chat, mas se alguém tiver alguma pergunta, pode direcionar por e-mail, tá? A gente encaminha aos palestrantes e em busca aí de uma resposta para essas questões. Bom, passo a palavra para o Gustavo. Obrigado pela participação. Bom, obrigado, professor Fernando, pela condução dos debates. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Queria fazer um agradecimento aos 2 palestrantes, né, o professor Pelanda, o Coronel Taranto, por abrilhantar, encerrar aqui nessa nossa rodada de mesas temáticas, com um tema tão importante, desconhecido de grande parte do público, até daquele público especializado, muitas das vezes,
que estuda a questão de segurança, mas que não tem um olhar crítico e atento e tão competente quanto dos senhores com relação à segurança de infraestruturas críticas, seja do ponto de vista mais físico, né, como abordou a palestra o Coronel Taranto, seja do ponto de vista cibernético, né, ou do ponto de vista aí, mais informacional, como foi o do professor Pelanda. Agradecer, né, na figura do Almirante Tinoco, todo o apoio que nos deu aqui, tanto material, né, ou seja, da própria realização do evento, do simpósio, quanto intelectual também, com a participação dos senhores aqui, que nos abrilhantou ainda mais essa participação, especialmente ao Coronel Tinoco, ao Coronel Taranto, perdão, pela ligação, né, com o Itaipu, que nos facilitou bastante a realização desse evento. Então, eu queria solicitar à plateia, mais uma vez, uma salva de palmas, que a gente encerra essa etapa, né, do nosso evento e caminhando para, de fato, o encerramento com a palestra agora do professor Arié.